de Jesus, que todos vocês já conhecem, eu nem vou abrir Bíblia aqui, depois eu abro algum versículo. O que Jesus veio fazer, realmente na terra, não foi só fazer as coisas para a gente. Ele veio nos ensinar a fazer. E nos ensinar também a manifestar o poder. E também revelar para nós quem nós somos nele. Esse foi o propósito principal de Jesus. Então, por exemplo, qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós queremos amar todas as pessoas, dando tudo na mão delas. E quando a gente tem tudo na mão, que nem isso agora que as pessoas estão tendo na mão. As pessoas ganham dinheiro deitado na cama, as pessoas não saem nem mais para apertar o botão da televisão, ali mesmo deitado, come deitado, faz tudo deitado. Então, tem tudo para você. E às vezes, dependendo da mãe que você foi criada, ela deu tudo na sua mão, comida na sua mão, roupa na sua mão. Você nunca lavou a cueca, nunca lavou um par de meia, nunca lavou um tênis, nunca lavou nada, você nunca fez nada. Nem uma louça às vezes, nem um café, sei lá. Então você tem tudo na mão. Aí, não estou falando que seja de todos. Mas o que Jesus fez, não foi dar o peixe. Tem que pescar o peixe e dar para as pessoas, né? Como muitos fazem. Vai lá, pega um peixe e dá. Aí ninguém vai querer ir lá pescar. Vou falar daqui. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Quem vem um peixe na mão, não vai querer fazer uma caminhada aqui, pegar um anzol, não, vou pegar também. Não precisa não, fulano traz para mim. Ele tem tudo na mão. Não foi isso que Jesus ensinou para nós. Você tem que dar a vara para a pessoa, ensinar ela a pescar, e saber que ela está num barco. No mundo tem peixe para todo mundo. As coisas tem para todo mundo. Então, amar não é simplesmente ter misericórdia do coitado e falar assim, toma a comida, coitado. Mas é fazer com que esse coitado não seja mais coitado, mas capaz. Isso é amor. Eu não fico, coitadinho dele, tem misericórdia, ele é um coitadinho, está sofrendo tanto, ele está morrendo de fome. Não, eu venho preparo para ele deixar de ser coitado e ser uma pessoa com capacidade de mostrar, você é capaz. Eu não dei o peixe na mão dele, mas eu dei uma coisa. Se eu der o peixe vai acabar. Se eu der o dinheiro vai acabar. Se eu der as coisas materiais, uma coisa material vai acabar. O dinheiro entra na conta, pode sair, pode perder. Mas o ensinamento, a capacidade, o aprendizado que ele tem, ele vai ter para sempre. Agora o dinheiro ele vai pedir de novo. O peixe ele vai pedir de novo. Amanhã com um dedão na barriga ele vai falar, estou com fome, mãe, cadê o pão? Estou com fome, cadê o peixe? Estou com fome. Mas se eu dei ensinamento para ele, eu ensinei a ele, eu fiz de um coitado morto de fome e mostrei para ele, fiz ele capaz. Isso é um amor. Amor não é pegar as pessoas e dar tudo pronto para elas e deixar elas deitadas recebendo tudo na boca. Então o que Jesus fez? Ele veio dividindo as tarefas. Vocês agora vão ali orar. Mandou os 70. Agora é a vez de vocês também. Não é só eu orar pelos outros. Não é só eu curar os enfermos. Agora é sua vez, meu filho, também de lavar essa louça aí. Agora é sua vez, meu filho, também de enxugar essa louça aí. Agora é sua vez também, meu filho, de ajudar a mãe a carregar aqui. É sua vez também. Pega esse dinheirinho, divide aqui para pagar a conta de luz. Só eu pago. Quer dizer, nós temos a mania de dar tudo pronto para nossos filhos. E dando pronto para os outros. Nós, vamos resolver, vamos amar as pessoas. Nós saímos, entregamos a nossa vida para as pessoas e queremos dar tudo para elas pronto. Não é bem assim. Não estou dizendo que você não deve orar para os seus filhos, que você deve orar. Não, nós estamos aqui para isso, fazemos isso. Mas você deve mostrar para um coitado e fazer ele ser capaz. Ele não é um miserável. Isso é amor. E foi isso que Cristo veio fazer conosco. O que é que Cristo veio fazer conosco? Ele veio mostrar que nós não somos uns coitadinhos miseráveis.
fizeram isso com a gente através do engano, nos deixaram sem capacidade, nos deixaram miseráveis. Eu sou um coitado, né? Será que Deus me ama? Será que eu sou filha de Deus? Jesus veio revelar para nós que nós não somos os coitados, mas Ele veio fazer que nós sejamos capacitados e capazes. Por isso Ele disse: vocês, pensa nisso agora, vocês farão as mesmas obras e ainda farão maiores. Mas quando nós vemos, né? Eu já vi pessoas, o camarada estava com uma peregona assim, tem gente que cola um plástico assim por cima, que é para não sarar. Tem gente que nem quer ficar bom, ele tem, aquilo ali é o ganha-pão dele. Quer ser curado agora? E levantar e você poder ganhar o seu pão, cuidar da sua família, sem precisar de mendigar e migalhar? Ele nem deu atenção para ser curado daquela pereba, porque aquela pereba dá dinheiro para ele. Então você mostra para o coitado, qual é que é melhor, uma cura ou eu dar 100 reais para ele? 50, 10? O dinheiro vai acabar, mas a sabedoria que ele recebe, o poder que ele recebe, a cura que ele recebe, vai fazer com que ele seja de um coitadinho, uma pessoa capaz. E o que nós chamamos aqui isso aqui é um lugar de treinamento, isso aqui é um lugar SOS, Ponto de Socorro Espiritual. Escola do Espírito, batalha espiritual. Você está aprendendo sobre batalhar, vencer, sobre você crescer e sobre você vencer, ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Não só ser dependente dos irmãos. Entenda bem, isso não quer dizer que eu não possa dividir meu pão, que eu não possa ajudar o meu irmão. Ajudar o meu irmão é o quê? Ajudar o meu irmão até deixar ele pronto para ele. É o que nós fazemos aqui. Preparamos as pessoas para que elas sejam capazes. Senão nós vamos ficar o resto da vida dando cesta básica e a fome nunca vai parar. Vamos ficar o resto da vida cuidando dos coitados, né? É o que acontece muito lá na África. Lá na África o que acontece? Todos os missionários que iam para lá levavam sempre muita coisa para a África. Muita coisa. Dinheiro, comprava terra. Eu mesmo cansei de mandar aqui coisas, toneladas. Eu tirava aqui, que eu sempre tenho um propósito com Deus, que eu tirava o dízimo dos dízimos, né? Eu dava o dízimo dos dízimos, todos os dízimos que entrava aqui, eu pegava do ano inteiro, os 10%, e mandava para a missão. Sempre mandei para a missão, né? Para os missionários. Então, quando chega lá, muitas coisas são resolvidas. O que acontece? Todo mundo que chega lá, muitos africanos ficam só esperando que vai receber. Eles foram acostumados a só ter tudo na mão, O que acontece? Tem muita gente que já não quer plantar nada. Tem muita gente que só quer ganhar, só quer ter tudo na mão. Sendo que o que acontece? O mais importante é as pessoas ir lá, ensinar eles sobre batalha espiritual, porque é um lugar de muita feitiçaria. Se você não for uma pessoa que tem entendimento disso, você não vai ensinar. Aí alguns feiticeiros escravizam os outros são escravos, outros são passa-fome, os outros são isso. Mas se você ensinar ele a vencer as batalhas, ele vai ser pessoas, porque é um lugar rico, tem um lugar lá que tem ouro, tem um lugar lá que tem tanta coisa. Se eles vencerem a batalha, lá tem um lugar rico. Então tem que levar sim a providência, mas o mais importante é o capacitar para que deixe de ser um miserável, um coitado, a um vencedor. Nós vemos aqui, nós temos um testemunho aqui até da missionária Helena, que ela foi lá no São Luís do Maranhão. O pastor foi lá e mandou recado para mim, se eu liberava ela para ir nessa época, né? Como é que era a rodoviária lá? Cheio de urubu na rodoviária de madeira, uma coisa mais miserável do mundo, na cidade lá. E ela começou a fazer o trabalho lá. E quem eram os vereadores, os prefeitos da cidade? Era tudo feiticeiro. Foi jogando tudo por terra e cuidando do povo, e jogando tudo por terra, nem dinheiro tinha lá, porque lá era pago com amendoim, pago com carne seca. Aí eu vim trazendo na igreja isso aqui, o meu primo é não sei o que, arroz, feijão, né? E aí deixa uma igreja lá com um pouco de pessoas. E a cidade agora acabou os urubu, a rodoviária está melhor, por quê? Porque alguém chega, né, ensina, prepara as pessoas para parar de ser um miserável e ficar na mão dos outros.
ficam aqui na mão do pastor, na mão do fulano, para ficar, ai, pai, eu sou coitadinho. Tem gente que fica, quanto mais você fica chorando miséria, a pessoa chega chorando miséria, aí chega, aí outro chega caindo, outro chega os meninos chegam assim, Maria. Eu encontro pessoas na rodoviária assim, você quer passar agora de prego para martelo? Satanás vai ser prego e você martelo agora. Agora é o momento de eternidade. É o momento agora. Poder da decisão. Ai, mas o meu pecado é muito grande, mas filhinhos, não pequei, mas se pecarmos temos um advogado justo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Poder de decisão. Esse é o poder da decisão. Quando você decide, não sei como, hoje eu tomei a decisão. Tomar mesmo de verdade, não voltar atrás. As coisas começam a acontecer. Não quer dizer que você já mudou aquilo na sua casa, na sua vida. Mas quando você toma o poder, toma uma decisão, e você já decidiu, algo já desligou no seu coração. Às vezes eu costumo até brincar, né? Eu falo assim, às vezes eu falo assim, a mulher ou o marido me largou, né? Ou o fulano me deixou. Eu falo assim, ela já tomou a decisão faz anos, ela só está esperando só a oportunidade para ela ir embora, o plano B. Porque ela já tomou a decisão. Quando toma a decisão, tipo assim, se eu tem uma rodinha aqui rodando aqui dentro desse motor. Se você tomar uma decisão, eu desligo ela, mas a frequência demora a baixar. Quando a pessoa já tomou a decisão, a coisa está rolando, mas já desligou. Só está rolando para poder parar. Igual um carro, se você não pisar no freio e você desligar o carro, ele vai andar um bom pedaço, mas depois ele vai parar. É a mesma coisa, uma hora isso vai acabar porque a pessoa já tomou a decisão. Ela só ainda não tem aonde que ela vai ficar ou vai parar. Quando esse negócio que está rolando parar. Mas o funcionamento já desligou, já tomou a decisão. O poder da decisão. Às vezes então, quando as pessoas, teve alguém que falou assim, saiu da igreja, tem algumas pessoas que são da igreja, ou chegou lá na porta, falou assim, o pastor parece que não ama gente, nem falou nada, nem chorou, não fez. Você já não está aqui há muito tempo, você já tomou sua decisão no seu coração. Eu sei quando você já está desligado. Você já desligou. Você só estava esperando a correia parar. Então acontece isso com nossas vidas, com nossas famílias, com as pessoas que estão próximas da gente, que as pessoas pensam que elas estão com elas já tomaram. Mas também quando você toma uma decisão em algo na sua vida, ao contrário, para algo bom, talvez você ainda não conseguiu mudar, certos efeitos ainda estão em você. Tem efeito ainda em você daquilo que você não queria na sua vida. Mas vai chegar uma hora que lá na frente vai parar de uma vez. Então é verdade, eu tinha tomado a decisão mesmo. Eu já tomei a decisão. Só penso, uma hora vai parar. Porque já desligou, você já não tem, porque os filhos de Deus não têm prazer no mal, na maldade contra os outros, na maldade contra Deus, nas coisas erradas contra Deus. Quando ele decide, às vezes ele ainda está na fraqueza, está rolando ainda, mas ele está chorando, está rolando, mas ele já decidiu, ele já não tem prazer naquilo, ele já tomou a decisão. Ele já tomou a decisão de não viver aquela vida miserável. Já tomou a decisão, seja também uma vida material também. Já tomou a decisão de que a vida vai melhorar agora para frente. Não quero mais viver assim. Já tomou a decisão. E a coisa vai passar para coisa boa, porque ele já tomou a decisão de deixar algo para trás para poder viver o novo. E eu aprendi uma coisa. Você sempre tem que tirar o velho para entrar algo novo. Isso significa cruz, isso significa aquele que não deixa nada para trás. Aí você já deixou para trás, você já se desligou daquilo, você já tirou a sua consciência daquilo, o seu coração daquilo, já tomou a decisão.
está tirando as coisas velhas aos poucos, né? Ele nem cá tem momento que tá, uma vez saiu um caminhão de coisa lá. Aí depois vem coisa de novo, um caminhão. De troço. Botei lá e fui dando para os ferros velhos, que os caras levaram, vai levando, fogão velho, peça velha, tinha escada de ferro, e foi levando. Mas isso tem valor, se eu não uso, está ocupando espaço. Para entrar algo novo, tem que sair o velho. O que você está guardando em casa? O que você está guardando de mágoa, de coisas? Você tomou a decisão de deixar tudo para trás? Poder da decisão. Tem gente que decide de manhã, de tarde e volta atrás. Decide à tarde, mas a fulana, mas o fulano. Não. Tem que decidir, acabou. Agora, como que isso vai acontecer? As coisas vão acontecer, você já decidiu. Entendeu? E tem gente também que já decidiu no coração qualquer coisa. Então, meus irmãos, esse é um poder. O que tem a ver isso com o que eu falei, que Deus falou, vocês falaram as mesmas horas que vocês falaram ainda maior. Nós temos um poder que é muito poderoso. O poder da decisão. Nem sempre nós escolhemos tudo, porque hoje escolhem pra gente. Se eu pudesse escolher não botar o dedo lá, não botar meu olho, ou não botar não sei o que lá, eu escolheria não, mas se eu não botar, meu cartão não passa. Tem coisa que você não tem escolha. Você construiu uma casa, sua mulher ficou grávida lá e teve um bebê. Ele não pode escolher onde ele vai morar, ele nasceu lá. Agora, tá pra frente, quando eu tenho a minha liberdade, eu escolho o pensamento que eu vou pensar, a vida que eu vou viver, o que eu quero para minha vida, o que eu não quero mais. Eu tenho um poder de decisão. E esse poder é uma das coisas mais poderosas que o ser humano tem e não sabe usar. Ele vai sendo levado pelo sistema, pelos pensamentos. Vem uma coisa aqui, vem uma propaganda ali, ele entra. Apareceu o outro, chamou, ele vai vivendo a vida dele sem uma decisão, sendo levado pelas coisas. Não é assim. Você tem que ter o poder de decisão, que tudo aquilo que você decidiu, se alguma coisa venha contrária à sua decisão, aquilo que você determinou na sua vida, que você não vai fazer mais, não importa de onde vem, afasta. Você decidiu. Eu decidi ficar aqui, fazer esse trabalho até quando Deus quiser. Tudo que vem que me atrapalha eu chegar nesse lugar, eu passo por cima. Mas aí tem um negócio. Irmão, a pessoa me chama de tarde para ir do outro lado do mundo. Eu sei que eu vou pegar trânsito, vou chegar aqui. Eu falei, irmão, me perdoe, não pode. Mas nossa, o culto é 7 horas. O culto é 7 horas, mas se eu ficar preso no trânsito, eu não vou chegar no meu culto. Porque eu decidi. Eu decidi que toda vez quando chega tal hora eu desligo tudo. Eu tenho televisão em casa. Quando tinha gente lá em casa, vamos botar no quarto, não quero. Então sempre é a briga. Por isso que eu estou falando, você vai aborrecer alguém. Não quero, eu não tenho até hoje. Quando chega tal horas, eu desligo o celular, desligo a internet, desligo tudo, porque está tudo entrando na mente da gente, nós estamos parecendo um zumbi. E dessa dica eu não quero. Mas você é tão fresco. Eu sou fresco, mas essa decisão é minha, o poder é meu. Quem manda na minha vida, depois de Jesus, sou eu. Eu tenho o poder de decidir o que eu quero para a minha vida. Se eu não puder decidir, os outros vão decidir por você. Seu filho decide por você, sua filha decide por você. Não sabe nada, nasceu ontem, mas acha que sabe tudo. Então pelo menos, mesmo que você não tenha lá muito estudo, mesmo que você não saiba mexer com tanta coisa no sistema, mas você tem um poder de decisão. De decidir o que é bom para a sua vida, do que é o melhor, que não faça mal para você. Eu vou ficar sem alguém perto de mim. Alguém vai se afastar de mim. Alguém vai se afastar de mim, amém. Mas pelo menos eu não dei o poder, eu não deixei ninguém decidir por mim. Mas afastaram de mim. Ninguém gosta porque ele é chato. Ele é ignorante. Tá, tudo bem, eu posso ser tudo isso. Mas pelo menos você não vai decidir para mim os meus gostos. Você não vai decidir para onde eu vou. Você não vai decidir qual horário que eu tenho que chegar na casa do Senhor. Você não vai decidir nada para mim. Porque a decisão foi um poder que Deus me deu. E nela está um poder tão grande que você não tem ideia. Se
Se você deixar os outros decidir por você, até no dia da sua partida, quando sua alma sai do seu corpo, vai chegar o capeta do lado e vai falar assim: não, estou te segurando. Por que você está me levando? Você não sai como, tá vendo? Ele vai decidir por você. O diabo vai decidir por você. Sua família vai decidir por você. Sua mãe, seu pai, sei lá quem está do lado, vai decidir por você. Como é o vendedor? Não, mas vai ser bom. Aí daqui a pouco chega aquela alguém: não, pode comprar, é lindo, maravilhoso, né? Pode ir lá. Não vai. Aí alguém começa a interferir na sua decisão. Aí não deixa você fazer a coisa que você gostaria de fazer. Aí você, influenciado pela opinião dos outros que dirigem a sua vida, não toma a decisão que muitas das vezes até o Espírito Santo já falou com você. Porque as pessoas dirigem a sua vida. Você tem necessidade de aprovação dos outros ou de Deus? Mas também Deus não te obriga a nada. Ele fala: ó, é assim, ó, se tu fizeres assim, eu vou fazer assim. A vontade condicional de Deus não te obriga a nada. Deus também não me obrigou a ficar preso aqui. Mas eu tomei a minha decisão. Falei: Senhor, eu quero fazer esta obra. Tu sabe que eu sou falho. Tu sabe, eu sou falho demais. Mas eu decidi, Senhor. Por isso eu estou aqui há 30 anos. Porque eu decidi e não voltei atrás. Ah, mas tentaram me tirar. Esse dia eu estava falando com um irmão. Ele estava conversando, que ele veio falar umas coisas para mim. Eu falei: varão, eu tive a oportunidade de terminar meus estudos nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de terminar na Santa Catarina, que tem um seminário lá quando eu estava no Brasil para Cristo. Eu tive a oportunidade de ir para Peru, Bolívia. Eu tive várias. Eu tive convite para morar em outros lugares. E aqui também mesmo em São Paulo, lugares bons. Mas eu já tinha tomado a minha decisão que eu ia fazer esse trabalho aqui. Aí depois tentaram me tirar com ameaça. Tentaram tirar minha vida, tentaram me matar. Aí depois tentaram fechar a igreja, tentaram um monte de coisa. Mas eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão, eu vou passar por cima de tudo. Aquela mulher tomou a decisão de tocar em Jesus. Ela foi andando pelo chão, no meio da multidão, passou por baixo. Deve ter dado beliscão até algum pé lá, alguém pisou na mão dela. Ela tomou a decisão. Quando eu peço alguma coisa para um obreiro, para alguém, ou para dirigir um trabalho, nem eu fiz a reunião com as irmãs aqui, eu falei: vocês estão dispostas? Vocês podem deixar agora aqui. Vocês não são obrigados, mas se vocês decidirem, tem a responsabilidade. As irmãs estão em testemunho que eles passaram da reunião. Mas vocês podem tomar a decisão também de não querer, porque eu não posso interferir na sua decisão. Como quando a gente prega o evangelho, tem gente que força as pessoas a aceitar Jesus. É um psicológico tão poderoso. Não, nada pode ser forçado, não é por força nem por violência. Eu não gosto desse tipo de pregação, eu não gosto desse tipo de igreja que coloca medo nas pessoas, que fazem as pessoas tomar a decisão com medo. Olha, se você morrer amanhã, você vai para o inferno, carro pode te pegar. Faz um monte de, traz aquelas palavras psicológicas, bota um medo na pessoa. Eu não gosto disso. Apresenta o amor de Jesus. A mesma coisa que eu chego para a pessoa e falo para ela: você pode sair de prego para martelo. Você pode sair dessa vida miserável que você está agora. Eu estou ensinando a ele como pegar o próprio peixe, mostrando para ele que o barco está no mundo e que tem para todo mundo. Eu estou ajudando a ele. Mas eu não posso decidir por ele. Eu não queria curar a pereba, que era grandona assim, irmão, sabe? Uma bicheira grande que pegava a perna inteira. Mas eu tenho prova que eu já sabia que eu já tinha feito. Eu fui orar para uma irmã que os espíritos colocavam mais força nos velhos. E os velhos ficavam comendo. Mesmo que botava remédio, mas começava a aumentar. Peguei minha mão de azeite assim, apresentei o Senhor, taquei minha mão dentro da pereba. Aí falou: moço, na pereba com o bicho tudo. Pá! Sai da pereba! E mandei aquela desgraça embora. Eu falei: irmã, levanta. Aí é
falando de algo que Jesus vai mostrar para a gente, que nós podemos decidir. Por isso que ele disse, aquele que não deixar tudo, você não é obrigado a fazer. E vocês aí? A multidão, ó, vazou. Veio, comeu pão, milagre. Aí quando Jesus começou a dar o seu sermão, foram tudo embora. Aí ficou 12. Ele falou assim, e vocês? Vocês também não querem ir embora, tá vendo? Ó, Jesus não obrigou. Vocês não querem ir embora, tá vendo? Não, Senhor. Nós não vamos embora. Só tu tem a palavra da verdade. Para onde nós vamos? Só 12. Mas 5.000 vazou. 5.000 era só os homens, etc. Mas se for contar as crianças, as mulheres, etc., dá muito mais de 15 ou mais. É o poder da decisão. Agora você tem que prestar atenção no que você decidiu e não voltar atrás. A não ser que você lá no mundo teve uma decisão errada lá. Aí chega aqui, Jesus começa a colocar você no caminho certo. Poder da decisão. Agora, irmãos, eu estou acabando aqui. Não deve a gente orar, eu vou orar aqui para os irmãos, não se preocupe. Voz de comando. Jesus falou, vocês farão as mesmas obras que eu. E ainda fará maiores. Você já conhece. Você nem abrir que você já conhece. Mas Jesus chega, você também já conhece o que eu vou falar agora. Mestre, tu está dormindo. E o mar está agitado. E Jesus chega. Até quando estarei convosco? E até quando tereis fé? Homens de pouco. Jesus chega. Acalma-te, mar. Voz de comando. Era para eles fazer isso. Isso para a gente é muito natural. Os irmãos já pararam a chuva. Os irmãos já fizeram o teste aqui de liberar o trânsito. Os irmãos já fizeram o teste aqui. A irmã estava aqui mesmo. Veio dizer que os caras mataram o cara que era fosse o espírito da morte. Vazar. Ele venceu o império da morte. Eles foram tirando, baixando suas armas e foram embora. Voz de comando. Vaza. Vai. Mas que tem a ver isso comigo? E ele era Jesus. Jesus está dizendo que nós poderíamos fazer. Agora vamos lá. Você já fez em algumas coisas pequenas. Quando uma coisa te faz raiva, você toma decisão de verdade. Quando não está com muita raiva, você vai deixando tudo. Vai deixando fazer tudo, né? Mas quando você está feroz, aí você toma uma decisãozinha. O rapaz estava ali, ao pitbull pegou, encostou ele na parede e ele estava. Aí o pai passando, que filho da mãe, vaza daí, rapaz! Que enfia o rabo entre as pernas, vaza! Agora fica com o cachorro. Já viu aqueles donos de cachorro? O cachorro gosta de fazer palhaçada com a gente, né? Eu tenho um pitbull em casa desse tamanho, uma pitbull. Os irmãos viu, teve gente que viu coisa no meu cachorro, ficaram assim, nossa, pastor, é ruim. Deixa ele catar um pelo pescoço pra tu ver. Aí tá lá. Quando ele tá lá em cima, eu... Dera? Ele desce e vai lá. Agora você fala, Dera, desce meu filho. Fica nhenhenhê, meu filho. Ai, meu cachorro, papai te ama. Ai, papai. Aí ele fica sacudindo o rabo, aí pula em mim, me dá um monte de pesada. Aí vai lá, mija na planta. Aí vai lá, e caga no meu sofá. Aí... Eu tô até lembrado aqui, você vai ficar com raiva de mim. Às vezes a gente... Criança, para, criança, para. Mãe gosta de ficar melando, né? Por isso o filho faz você de palhaço. Voz de comando, mulher! Voz de comando, homem! Se ele fizer palhaçada, eu meto a mão na cabeça dele, piso aqui na cabeça e deixa ele lá, bota os dois joelhos no pescoço dele e fico lá. Porque o cachorro,
quando você bate a cabeça dele no chão, é porque quem está na liderança é você. Pode ver que os cachorros quando estão brigando, eles... Aí quando o cachorro deita com a barriga para cima, aí o outro fica, aí baixa na cabeça, ele baixa a cabeça assim, é porque ele já respeitou a liderança do outro. Jesus chegou para o mar. O mar estava lá. Por que o mar estava agitado? Tinha um espírito lá movendo o mar, porque Jesus estava atravessando e lá tinha um demoniado de Gadareno. Quando chegou lá, o que aconteceu? O demoniado de Gadareno, homem com uma legião de demônios. Uma legião são 2.000 espíritos que quebrava pedaços de ferro, corrente, cadeias, destruía. Uma coluna dessa ele pegava assim, dava soco, quebrava com as mãos. Com 2 dedos, simplesmente pum, a cabeça no chão. O que viesse fazer aquele filho do Deus Altíssimo? Isso acontece com a gente. Já aconteceu comigo, acho que acontece com ele. Você já contei o testemunho aqui que a gente foi, né? Na casa aí, tinha um doido lá que matava muita gente, fazia um monte de... Aí eu parei na frente dele, ele ficou... Recebeu o espírito do palhaço, ficou... Depois recebeu o boiadeiro. Aí ele pegou assim, enfiou a cabeça no berço da criança e levantou. Com a cabeça, pegou o boiadeiro e levantou. Mas ficou na frente assim, na minha frente, rolando. Depois ele começou a cacar no corpo dele mesmo. Aí, como ele não conseguiu fazer nada, aí ele foi se jogar pela janela. Aí eu... Pá! Voz de comando. Aí ele parou na janela. Aí da janela, como eu estava no terceiro andar, ele desceu a escada correndo, pulou o portão e foi na frente do ônibus, quase. Aí o inimigo viu que o inimigo queria já acabar com a vida dele, porque viu que conseguia trabalhar com a gente. Aí eu peguei pela mão e entreguei para a esposa dele. Falei, irmã, para de ficar provando o poder de Deus. Que ela é ex-feiticeira, mas ela vai ficar provando o poder de Deus, né? Voz de comando. Você não tem que ficar conversando com as coisas. Aí, há momento que a gente pede a direção do Espírito Santo. Há momento que a gente pede a direção do que tem que fazer. Mas nós vamos entrar agora em algo. Se os irmãos quiserem se aprofundar. Manifestar Cristo. Manifestar a luz. Você não tem mais que estar... Há momento que nem campanha precisa. Porque quando você entra na presença de Deus, você entra na eternidade. Tudo é feito no agora. Amanhã poderá não acontecer. O ontem já foi, é agora. É agora que eu tomo minha decisão. É agora que eu decreto. Voz de autoridade. A palavra trará para mim aquilo que foi designado e voltará para mim. Tem gente que fala, canta, ora, fala na esquina, fala na padaria, fala na igreja, fala, prega 1 hora, fala 2 horas, não passa espírito e não decreta. É a mesma coisa se eu ficar lá, ai, Catarina, ai, mexerinho, tirando. Então vamos para o animal. O animal, o cachorro, ele não entende conversação, ele não entende história, diálogo, ele só entende comando. Se você for ver, não sei se vocês, né? A minha família tem lá longe tem um bocado de índio lá. Índio não conversa muito, índio é mais em silêncio, mas ele escuta o barulho do pássaro, ele escuta um monte de coisa. Índio só dá voz de comando, até mesmo de pensamentos. Quando os pastores foram lá para o Amazonas, chegou lá e ficou lá, pensando que ia ganhar o índio para Jesus. Aí o filho do índio passou, ó, o cacique vai derrubar uma árvore na sua casa. E todo mundo lá, meu Deus, misericórdia, guarda o pastor. Ele foi lá e orou e caiu mesmo. Só que caiu do lado, não derrubou a casa não. Eles têm voz, agora imagina. Você tem que aprender a ter voz comando, uma palavra só. Foi pregado aqui, diz somente uma palavra. Nós também podemos dizer, minha filha, já disse. Não tem mais conversa. Quando você fica explicando, não é por isso, é por aquilo, você perde a autoridade, não vai entender nada. Eu poderia dizer outras coisas. A maioria das batalhas que eu já ganhei foi 5 minutos. Palavra de comando, palavra de arrebentar, palavra de mandar
as trevas para o outro lado, né? Palavra de profeta, né? Palavra profética, voz de comando. Você precisa usar a voz de comando. Voz de comando não é dar um grito, não é gritar com todo mundo, nem gritar com as pessoas. É dizer como Jesus falou, ó. Se você tiver fé como um grão de mostarda, olha, menos de 3 milímetros, e dizer para esta árvore, ou para este monte, ergue para o outro lado, não duvidar. Olha lá, é uma palavra só. Ergue para o outro lado e não duvidar. Será como você acredita. Dentro da palavra está dizendo, vocês farão as mesmas obras. Jesus parou lá. Nós já paramos chuva, nós já impedimos pessoas de morrer, nós já paramos muitas coisas. Isso não é coisa da minha cabeça. E nos tempos de hoje, se você ficar, Jesus, vai lá para mim. Jesus, olha essa menina, Jesus, que dá graça, Pai. Vai lá falar comigo, Pai. Olha como é que esse cara me trata. Como é que essa mulher me trata, Jesus. Isso não funciona. O que funciona está repreendido. Eu repreendo toda a fortaleza do inimigo. Acabou. Outro dia eu estava na igreja, aí um menino começou a dar deitada na mãe. A deitada na mãe, eu estou pregando, atrapalhando a minha pregação já. Essa mãe não vai dar um jeito nesse menino, não? A menina, morde a mãe, morde aqui. Para, menino, para, mamãe. Mamãe não está gostando. Mamãe não está gostando. Irmão, eu já tive muito problema. Não sei se o meu cara me lembra, não sei se não, acho que lá nos lados tinha um diácono lá, e ele tinha um filho, o filho ficava endemoniado, perturbava o banco todo. Aí ele era muito apegado, porque ele era bem mais velho que eu na época, bem coroa mesmo. E era um filho tipo Abraão, né, com Isaac. Aí eu vi que estava trabalhando no culto, naquela época, agora não, hoje eu faço isso sem precisar colocar a mão nas pessoas. Até em outro país, até em outro lugar eu falo. Mas antigamente, logo no começo do ministério, tudo eu tinha que botar a mão, soprar na pessoa, ungir a pessoa. Tudo meu era mais sério. Aí eu fui lá, botava na cabeça dele, sai demônio, sai daqui, tá aqui. Sumo e repreendi. Ele ficou bravo comigo. Tá dizendo que o meu filho está com o demônio? Só que o filho dele ficou quieto. Eu dei uma ordem de comando. O moleque ficou quieto. Sabe o que está acontecendo com o Evangelho? Nós aprendemos Jesus não aguenta mais, Deus tem misericórdia. Ele faz a campanha no mundo, 21 dias de campanha, Pai tem misericórdia. Irmãos, dá uma ordem, toma uma decisão, acabou. Eu não quero me exaltar não, mas aqui não tem, eu acho que aqui não tem gente que já fez mais jejum do que eu. Eu fiz jejum de 70 dias, fiquei pele e osso, mas eu não tinha necessidade disso. É porque a minha carne é tão fraca que se eu não fizesse isso eu ia me perder. Mas hoje o que eu levei 70 dias para fazer, se eu for tomado pelo Espírito e eu incorporar o Espírito, eu dou uma tacada só e cai por terra. Não preciso de fazer uma campanha de 70 dias. Se tu creres, verás a glória de Deus. Voz de comando. Irmãos, eu andei muito em sítio, né? Presta atenção. Nós somos animais racionais. Mas os animais, eles são inteligentes, eles têm alma. Eles são espertos. Você chegar no cavalo, aí você chega com medo, vai montar nele, você faz assim. Quando ele bota a orelha para trás, pode esperar o coice. Já viu? Aí tinha lá que ninguém conseguia montar ela no sítio, cheio de gracinha ela. Acho que pá, na cara dela, segurei assim na crina dela e montei nela, pá, e tu e ficou pronto, acabou a palhaçada. Aí todo mundo, nossa, agora ela tá boazinha. A Bíblia diz assim, é isso que nos dê poder para dominar os animais. Nem sempre precisa disso.
Tem animal que você cuida dele, você trata ele desde pequeno, ele passa a te amar. Mas aquela lá era pirracenta, sabe? Era pirracenta. Nunca mais. Toda vez que eu chegava, ela já ficava esperta. Já não estava, não precisava bater mais. Gente que obedece não apanha. Nem de Deus, nem da mãe, nem do pai. Depois passou a não apanhar mais, meu filho. Mas graça também, né, irmão? Voz de comando, irmão. Agora, depois, tem gente que é covarde, né? Quando eu estava na charrete, um cara dando chicotada no bicho. Fazia assim, ó. Tá. Sentava e ficava olhando para tudo. E ela ia embora sozinha. Só dava um comando. Sabe, judiado do bicho. Nós precisamos entender isso. Se você quer ter vitoriosa, primeira coisa, então vamos lá, esses 2 pontos, você não vai lembrar de tudo que eu falei. Poder da decisão, voz de comando. A voz de comando nem sempre é grito, é você, né? Às vezes você está no trabalho, está um inferno, não está perseguindo. Às vezes você está no carro, a pessoa do lado já entrou, o Satanás já sentou no seu carro. Ou você está no caixa, ou você está em qualquer lugar. Não dá tempo de fazer campanha. Você vai ser atacado por Satanás ali, você. A queda de Satanás. Está no mercado, você chegou, você fica, filha da mãe, seu cara, 10 centavos, o sangue de Jesus tem poder. Deus é na minha vida. Sim, sabe que eu sou crente? Para com essa palhaçada. Senhor, já te vi. Sai. Em nome de Jesus. Meu espírito acabou. Tem tanto crente tagarela que fica fazendo barraco. Tem crente que só sabe fazer barraco, mas não tem poder na vida para dar uma voz de comando. E para de discutir, para de confusão, para de se explicar, para de falar demais, para de ficar botando no azeite. Ai, me fizeram isso, ai, mas Deus está comigo. Ai, isso é crente que fica aí. Falou, acabou, terminou a conversa. Há momento que é assim. Há momento também que você vai ter que entrar no seu quarto, falar com o seu Deus, e Ele vai te galardoar, porque Ele conhece o desejo do seu coração. Você não sabe o que tem que fazer, mas do nada as coisas já acontecem. Quando eu falo voz de comando, não é você bater nas pessoas, não é você repreender as pessoas, repreender o mal que está em volta, porque às vezes você acaba ofendendo as pessoas. A sua luta não é contra a carne, nem sangue. Sua luta é contra a negatividade, aquilo que está, às vezes acaba atingindo uma pessoa, porque ela se sente ofendida. Banheiro, está no trabalho, vai no banheiro, repreende no banheiro, a pessoa não ouvir, mas Satanás, se você falar só assim, Satanás estiver do outro lado da rua, ele escuta. O ouvido do capeta é tão sensível, tem gente que fica falando, vamos falar aqui nós dois sozinhos, aí está lá no outro quarto, não, vem cá que eu falo com você aqui. Chega aqui. Satanás está lá no fundo. Mas se você falar também, se for no banheiro, em algum lugar, aquela confusão lá na hora do almoço, não sei aonde. Ali, se você levantar e falar uma palavra, ele vai usar essa palavra às vezes até contra você. Porque você vai acertar o irmão e o capeta está no ombro dele. Aí quando você acertar ele, o capeta aperta ele e joga ele contra você. Você sai de perto e acerta a flecha só no inimigo. É o momento de você sair e dar uma voz de comando. Quando você voltar, todo mundo parou de confusão, a energia negativa saiu do almoço, saiu do quarto, saiu da casa, saiu de tudo. Você está entendendo, crente? Voz de comando. Nem sempre tem que. Às vezes você tem que sair do campo, porque existe, por exemplo, eu estou
com os irmãos. Se tiver algo negativo aqui, essa frequência bate. A gente sente angústia no púlpito. Ou a gente sente assim, algo negativo, as pernas, dá uma fraqueza na perna. Quando tem alguém com a treva bastante contra você. Agora imagina se você está numa mesa. Aquele ali está com raiva, aquele ali está com ódio, aquele está com inveja, aquele está com isso, aquele está. Você vai sentir essa aflição. Aí daqui a pouco um está procurando uma palavrinha para falar, para acabar com o almoço, para acabar com o seu dia. Você veio para a consagração, está toda alegre, recebeu uma benção ontem, está toda feliz da vida. Vai ter alguém ali doido para te dar uma espetada, para tirar a sua felicidade. Quando você afasta um pouco, por exemplo, se você afastar de um campo desse aqui, você vai um pouco longe, você sai da frequência negativa, toma um copo d'água, sei lá, você vai no banheiro, toma um banho, qualquer coisa. Bota o pé no chão para descarregar o medo, a negatividade, pisa na sei lá, toma água, joga uma água no corpo. Aí você se refaz, aí você dá uma voz de comando, está repreendido. Volta lá depois para você ver. Acabou a força do mal. Voz de comando. E em você também mesmo. Às vezes o inimigo está na nossa cabeça, perturbando para a gente fazer o mal. Porque alguém feriu a gente, né? Aí, o que é isso? Deus, quando falou para Caim, falou assim: o pecado faz a porta. Tipo assim, tem algo perturbando. Caim estava com inveja, Caim estava com ódio do irmão, Caim estava com isso lá. Estava na porta, não entrou. É onde você fecha a porta, está repreendido, em nome de Jesus. Não vai entrar esse pensamento na minha cabeça não, e eu não vou praticar ele não. Também é voz de comando para você mesmo. Por isso, para encerrar, irmãos, Tiago fala: se você domina, aquele que domina a língua domina todo o corpo. Aquele que domina as palavras domina todo o corpo. Até os médicos falam isso, alguns psicólogos. Se você tomar um remédio e você não acreditar que ele vai te curar, ele não vai te curar. Mas se você, eu estou aqui nesse hospital, mas eu tenho certeza, amanhã eu já estarei, eu estou vendo o sol lá fora, amanhã eu estarei com a minha filha almoçando. As palavras, elas jogam no corpo e o corpo anda. Agora, sei lá, só palavra negativa. Essas pessoas ficam me... todo mundo fazendo mal comigo, parece que eu não sou nada nessa casa. Então você não é nada. Eu não sou nada nessa casa. Eu sou Deus. Nada é o que você está manifestando. Deus em você está manifestando nada? Eu não sou nada, ninguém liga para mim. Aí começa aquela baixa frequência, aquele inferno. Mas se você libera a palavra, eu posso tudo naquele que me fortalece. Amanhã eu vou para a minha igreja, vou orar, estarei aqui fazendo meu almoço, tudo isso vai passar. São ventos, está repreendido, voz de comando. Fala pouco, fica feito uma tagarela, voz de comando. Deu uma palavra, decidiu, deu o comando. Eu decidi no meu coração, agora já deu o comando no meu coração, eu dei um comando no meu corpo, eu dei um comando. Meu corpo é saudável, tudo posso naquele que me fortalece. Eu já decidi que ninguém vai me derrubar. Eu já decidi que Deus está comigo. A decisão. Eu já decidi que as coisas velhas se passaram, eis tudo se fez novo. Eu decidi lá atrás quando eu aceitei. Eu decidi lá atrás quando eu tomei a minha decisão. Eu já decidi andar por esse caminho. Eu já decidi ir por esse caminho. Nada vai me separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem as potestades, nem o inferno, nem o porvir, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem o além, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Decisão, guarda. Você já decidiu? Mesmo que ainda não chegou, mas você já tomou a decisão. Você já deu a decisão. As circunstâncias da decisão que você tomou vai vir de acordo com o que você já decidiu. Você já tomou a decisão de ser melhor. Você já tomou a decisão de melhorar material, espiritual, psicológico. Já decidiu. Agora
está sendo trabalhado, as coisas estão perdendo a força, sua vida está sendo poderosa, você está sendo melhor, porque você já decidiu ser melhor. Guarda isso que você tem. O diabo não pode pegar a alma de ninguém, não pode. Ele engana, ele faz mecanismo que faz você decidir errado. Mas pode ver, sempre ele chega, me dá a tua alma. Porque ele não pode pegar a tua alma sem você decidir dar para ele. Então você tem esse poder. Além desse poder, você como filho de Deus, herdeiro, co-herdeiro das promessas, você tem um poder de voz de comando. Isso é algo, a gente chega para uma planta e fala, planta, você agora vai viver. Ela começa a viver. Nós vamos no sítio lá, estava tudo parado, os pássaros não desciam, não tinha peixe no lago, as galinhas não botavam, e nós chegava, na miséria, vai sair daqui agora, essas pragas, vem aquelas pessoas, gente ruim, a terra não recebe ele, parece que não nasce essas coisas. Parece que as galinhas não botam, os animais ficam apavorados, começam a ficar magro, seco, gente ruim é desgraça. Mas aí chega gente que tem Deus e dá voz de comando. A natureza passa a viver, a natureza passa a ficar linda. E diz para ela, e ela fica maravilhosa. E também na sua vida, no seu corpo. Se você só dá a voz de comando no seu corpo negativo, ele vai obedecer. Você é terra. Mas se você dá a voz de comando, eu me levantarei na presença do Senhor. Pronto. Aí no presente, eu me levanto. E agradeço a Deus porque estou vivo. Quem domina as palavras, domina seu corpo. O que está mais difícil é a gente. Eu sou um bocudo, irmão, se me ofender, tocou no meu ego, já sai atropelando. Nem para segurar isso, tem que pegar o cabresto, parece o cavalo, aquele cavalo que sai correndo. É uma luta, mas eu luto todos os dias, sou sanguíneo. Mas quando eu domino o que pega na veia, pega para acabar. Às vezes eu demoro a tomar uma decisão, às vezes eu passo anos, quando eu tomo a decisão, depois vem a voz de comando, acabou. Agora eu preciso do Espírito Santo, dá sabedoria para eu tomar a decisão certa. Para quando eu manifestar, eu tenho a consciência que eu fiz o que eu tinha que fazer. Agora, para terminar, você não pode esquecer disso. Se você não toma a decisão, alguém toma por você. Sua filha toma por você, seu filho toma por você, seu vizinho toma por você. Alguém vai tomar por você. E se você não tem uma voz de comando, ficar de papinho, explicando muito, não vai. Os animais mesmo não entendem palavras, eles entendem comando. Por isso que Jesus não ficou conversando. Ô mar, você é tão lindo, mar. Você tem peixe. Não faz essa coisa não, que é muito feio, mar. Você fica se agitando perto da gente. Isso é feio, menino. Isso é feio, menino. Quieta, mar. Acabou. Acho que deu para entender, né, crente? Poder da decisão e o poder do comando.